Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus. Mais uma vez eu só tenho a agradecer por você me deixar estar com você, chegar até você, viajar com você, entrar na sua casa, entrar no seu escritório, com uma palavra, com uma mensagem, com uma reflexão, com um conhecimento, com alguma coisa que eu tenho certeza que acrescentará algo bom de Deus para a sua vida. Então eu, pastor Adriano Moreira, mais uma vez aqui em meu canal e nesta oportunidade na série Exposição Bíblica. E nós falaremos sobre as armadilhas da pregação expositiva. Mas não posso deixar de lhe fazer um pedido. Se inscreva em nosso canal, clica no sininho para sempre ser notificado, curta, compartilhe, siga-nos em nossas redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram e nos permita ser multiplicados na palavra, sermos multiplicados na meditação, na reflexão para muitas outras pessoas. Então, vem comigo hoje para aprendermos um pouco sobre as armadilhas da pregação expositiva. Bem, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho objetivo, mas eu quero falar de uma série de armadilhas que podem acontecer na pregação expositiva. Bom, eu quero hoje apresentar a você, numa sequência, algumas armadilhas. Armadilhas que quero dizer é que aquilo que pode estar pensando ser uma pregação expositiva não ser, por conta dessas armadilhas. Mark Dever corretamente escreve dizendo a respeito da pregação expositiva como a pregação que toma para o ponto de um sermão o ponto de uma passagem particular das Escrituras. Então, de uma forma bem simples, ele define que a pregação expositiva é quando se toma um ponto do sermão a partir de um ponto particular das Escrituras. Porém, esse mesmo autor, ele vai, de alguma forma, apresentar, num total, são 12 armadilhas que podem fazer com que um expositor não seja um expositor e seja um impostor, né? Segundo as suas palavras. Então, é importante aqui para todos os pregadores expositivos, nós, pregadores expositivos, estarmos atentos a essas armadilhas. Hoje, eu quero falar apenas das duas primeiras. Na verdade, essas 12 armadilhas, 5 delas são referente a fazer aqueles que não fazem da mensagem de uma passagem a mensagem do sermão, ou seja, acabam falhando com o texto, abusam do texto. As outras 5 armadilhas, elas falham em conectar o texto que está sendo exposto ou pregado à congregação. Então, acaba falhando na contextualização. E as duas últimas falham em reconhecer que a pregação é, em última análise, obra de Deus. Então, vamos lá? Hoje, eu quero apresentar a você essas duas primeiras armadilhas, que são as que falham em ver o texto. A primeira é aquela que a gente pode chamar de o sermão infundado. Bom, o sermão infundado é quando o texto é mal entendido, quando o texto é mal compreendido, ou seja, aqui é quando o pregador diz coisas que parecem ser verdadeiras, mas em nenhum texto das Escrituras, inclusive o texto que está sendo usado, mas em nenhum sentido aquele texto vê de uma maneira correta da interpretação correta o que está sendo dito, mas em nenhum sentido vem de uma correta interpretação daquele texto, da passagem que está sendo usada, o que o pregador está dizendo. Ou seja, é quando esse pregador ele é pouco cuidadoso com o conteúdo do texto que está sendo lido. Então essa é a primeira armadilha, que é do sermão infundado, que é aquele texto que foi mal entendido, ou daquele texto que foi abusado de certa forma, onde o pregador
diz o que o texto corretamente interpretado não está dizendo. E a segunda armadilha, a gente pode chamar de o sermão trampolim. O sermão trampolim é o ponto do texto que é ignorado. Ou seja, no sermão expositivo pode acontecer de o pregador, que vai se tornar um expositor impostor, porque não vai estar sendo um verdadeiro expositor, fazer desse sermão um trampolim. Ou seja, é o sermão no qual o pregador ele fica intrigado com uma particularidade do texto, com uma coisa pequenina do texto, pouca importância, está ali no texto, mas não é a mensagem central do texto, que é uma questão secundária, de implicação secundária, não é o ponto principal, e faz desse ponto não principal o ponto principal. Um exemplo só para que você possa entender, seria como se o pregador pegasse o texto do Evangelho de João no capítulo 2, onde Jesus está fazendo o seu primeiro milagre e transformando água em vinho, porque ali o ponto principal tem a ver com um milagre, tem a ver com a manifestação da glória de Deus a partir de Cristo e da glória de Cristo na nova aliança, através de um sinal que despontou o início do seu ministério. E aí o pregador pegar esse texto e fazer desse texto um texto que focalize a permissão para que o cristão possa beber bebidas alcoólicas. Então, o pregador ele vai estar fazendo um sermão trampolim, ou seja, fazendo o ponto central de um texto, aquele ponto que não é o ponto central do texto, e aí, nesse exemplo que acabamos de dar, é aquilo que deveria ser um texto para falar do grande milagre de Jesus, de salvar um casamento, de iniciar o seu ministério e fazendo um milagre de transformar água em vinho, o pregador vai acabar falando sobre uma permissão dada por Deus, entre aspas, para o cristão beber bebidas alcoólicas. Então, não deixe de ser, porque aqui estamos só nos 2 primeiros da Falcon 10, e a gente vai, sempre que voltar essa série, falar dessas outras armadilhas, mas não deixe ser, ou melhor, não se permita ser um expositor impostor, ou seja, aquele que falha em ver o texto. Então, todo pregador expositor ou expositivo, ele precisa, em primeira mão, ver o texto, ok? Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário, suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas, este canal também é seu.